revisar o livro 1, certo? Aquele primeiro livro lá. Então, corre lá, pega o livro 1 que nós vamos rever, vamos retomar de onde paramos. Nós estávamos falando sobre os pensamentos, as formas de pensar, os pensamentos de faz de conta. Então, ó, vocês vão acompanhar pelas páginas que a tia colocou aqui ao lado, ok? Então, ó, o primeiro tópico diz assim: faz de conta e o que existe. Faz de conta e o que existe. O que isso lembra a vocês? Faz de conta é a mesma coisa do que existe? Se eu estou fazendo de conta, não existe, gente. Não existe, tá bom? É algo da minha imaginação. Eu imaginei, é uma fantasia. Então, o faz de conta são pensamentos fantasiosos, mas que um dia podem existir. Por exemplo, você pode imaginar, um dia eu quero ser um policial. Quem sabe, né? Se você estudar, você consiga ser, sim, né? Ou um dia, então você brinca, né? Você vai brincando e fantasiando coisas e histórias, mas quem sabe um dia essas coisas não aconteçam de verdade. Então, pensamentos de faz de conta não é aquilo que existe, é aquilo que a minha imaginação inventou. São pensamentos criados pela minha imaginação. E aí o próximo tópico que está lá na página 304 diz assim, ó, outra forma de pensar, o sonho. Mas a gente pensa dormindo? A gente sonha quando está dormindo, né, gente? Ó, quando nós estamos dormindo, nós sonhamos. E aí? São pensamentos? São, sim, são pensamentos. Não está tudo aqui guardadinho? São pensamentos. Mas como é que eu posso só pensar se eu estou dormindo se eu não controlo? Pois é, são pensamentos involuntários. Nós não controlamos, né? Na nossa mente ficam todos aqueles pensamentos do nosso dia a dia, da nossa rotina, e aí, durante o sono, esses pensamentos continuam, e aí acontecem os sonhos. E tem sonhos que a gente lembra, tem sonhos que a gente não lembra. Pois é. E aí, vocês sabiam que nós temos durante um dia sabia que 12.000 pensamentos até 70.000 pensamentos durante um único dia? São muitas informações aqui, ó, na nossa mente. Mas a gente só sonha quando estamos dormindo? Hein? Nós só sonhamos quando estamos dormindo? Será que só existe esse tipo de sonho? E aquele sonho que você diz assim, eu sonho um dia, quero ser médica. Isso também é um tipo de sonho, só que é diferente. É um sonho que nós chamamos de objetivos, certo? Eu quero ser médica um dia, eu tenho o objetivo de ser médica um dia. Então, para você alcançar esse sonho, você tem que passar algumas etapas, né? Ter alguns objetivos, não, a palavra mais adequada é metas. Tem algumas metas, né? Você tem que estudar, fazer uma boa universidade, para depois exercer a sua profissão. Então, tem que fazer essas etapas aí, que são as metas, para realizar o sonho de ter a profissão. Mas esse é um sonho a longo prazo, né? Existem também sonhos a curto prazo. Quem sabe você não pensou assim, eu estou sonhando com aquela boneca que a mamãe me prometeu no final do ano. Mas para isso eu preciso fazer o que ela me pediu. Eu preciso estudar, eu preciso obedecer, né? São metas que você precisa alcançar para realizar o sonho. Ou os meninos, aquele carro de controle remoto, hein? Ou quem sabe outros brinquedos que vocês sonham. Então também são objetivos, são sonhos diferentes, tá bom? Então o que nós aprendemos com isso? Que existem sonhos que são aqueles que nós estamos dormindo, que são pensamentos involuntários, e tem os sonhos que nós temos como objetivos. Mas para alcançar esses sonhos que nós temos como objetivos, nós temos que alcançar algumas etapas, né, para realizá-los e aí torná-los possíveis, né? Mas aqueles sonhos que a gente tem quando está dormindo que não entendem, cheio de sinais. Vocês lembram da história de José do Egito? Que ele interpretava sonhos? Tem sonhos que a gente fica imaginando, o que é que isso quis dizer? Eu queria ser como José do Egito. Sabia que teve uma vez que eu sonhei que eu estava dirigindo um trator numa ladeira? E eu fiquei, como eu queria ser como José. Tem sonhos que são bem interessantes, né?
E aí, continuando falando sobre isso, ó, 306 a página e aborda o tópico assim: sonhar com um mundo melhor. E aí, você já sonhou com um mundo melhor? O que é que o mundo precisa para ser melhor? O que é que está faltando? O que é que você imagina para um mundo melhor? Será que é um mundo que não tenha fome? Um mundo que não tenha violência? Um mundo em que as pessoas se respeitem? Mas como alcançar esse sonho? O que é que está faltando? Talvez esteja faltando o amor. Porque a Bíblia diz que o amor é o princípio de todas as coisas. Então quer dizer que nas pessoas e na humanidade está faltando o amor. E quem é o amor? Deus é o amor. Então que as pessoas precisam de quê? Precisam de Deus, para que elas possam pensar melhor nos outros. E assim teremos menos problemas, né? Quantos problemas não serão resolvidos? A fome, a violência, né? Talvez tudo isso vá se resolvendo se houver mais amor. E aí, o que é que você pensa a respeito de tudo isso? Pois é. E aí nós temos mais uma forma de pensar, as lembranças. As lembranças. O que são lembranças? Também são pensamentos que estão lá guardadinhos no seu cérebro, né? Tem várias caixinhas dentro do nosso cérebro. E às vezes você lembra de algo. Eu lembrei daquela paisagem, daquele passeio, daquela viagem que eu fiz. Como foi legal, foi tão bom. Então, era um pensamento que estava lá guardadinho na tua mente. Aí você, abriu a caixinha e resgatou aqueles pensamentos. Então, isso aí são lembranças. Existem lembranças que são boas e existem lembranças que são ruins. Por isso que as lembranças também têm cores, né? Existem lembranças que têm as cores alegres, existem lembranças que têm cores tristes, né? Que lembram momentos desagradáveis. Mas enfim, inclusive tem lembranças que têm cheiro. Às vezes quando eu sinto o cheirinho daquele kisuke de Guaraná, lembra a minha infância quando eu ia para a escola. Então tem cheiro, até perfume da professora às vezes eu sinto o cheirinho, certo? Então tem lembranças que são resgatadas, pensamentos que nós nos lembramos através de cheiros, através de palavras, certo? Às vezes resgatam as lembranças, que são o quê? São pensamentos que estão guardadinhos lá na nossa mente. E aí, na página 309, diz assim, pensar e existir. Uma pessoa pode existir sem pensar? Se eu penso, é porque eu existo. Algo que não existe vai pensar? Uma pessoa que não existe vai pensar? Não, né, gente? Se eu penso, é porque eu ocupo um lugar no mundo, é porque eu estou aqui, certo? E teve uma pessoa que tem uma frase muito famosa, certo? Sobre um pensador, um filósofo, que ele diz assim: penso, logo existo, que foi esse homem aqui, René Descartes. Esse homem aqui, ele foi muito importante para a filosofia. Memorizem esse rosto aí, vocês ainda irão vê-lo em outros anos de escola de vocês, certo? Ele disse, penso, logo existo. René Descartes é o nome dele, tá bom, pessoal? Olha só, para casa, eu deixo isso aqui para vocês, tá bom? E nas próximas aulas nós vamos continuar fazendo os exercícios que ainda faltam, tá certo? Então responda aí essas páginas, que é bem legal, são exercícios de pintura, de desenho, perguntas que levam vocês a pensarem sobre o que nós falamos na aula de hoje. Tá certo, meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.